Olá! Infelizmente tivemos problemas com a nossa internet e o nosso culto não chegou a terminar. Então eu vou começar a mensagem daqui, novamente, vou começar do início. Se você assistiu, você pode ir à frente para ver o final dela. Eu acho bastante interessante essa mensagem para você ouvi-la e para você tê-la. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para mais pessoas possam conhecer e também compartilhe essa mensagem para que outros possam encontrar esse conforto que você está encontrando. Vamos lá. O tema do nossa mensagem de hoje é Adeus Ano Velho e Adeus Ano Novo. Essa mensagem, esse texto, o título, eu achei bem interessante. E enquanto estava meditando sobre o que pregar nesse primeiro sábado de 2021, me veio a ideia de reler a mensagem que o pastor Zinaldo escreveu na primeira meditação do ano de 2020. Então eu deparei com a seguinte mensagem, o texto bíblico, Salmo 90, verso 12, que nos diz o seguinte, é um texto bastante conhecido, muitos conhecem, diz o seguinte, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bem, pela graça de Deus chegamos a mais um ano, expectativas são refeitas, propósitos são estabelecidos, ideias e sonhos ganham novo alento. A vida parece renascer. O que os dias que se seguirão a este têm para nós? Não sabemos exatamente, mas Deus sabe e tem tudo sob controle. Isto é suficiente para eliminarmos toda a centelha de temor e ansiedade quanto ao amanhã. Um texto bíblico muito importante para esse dia é o Salmo 90. Nele, Moisés apresenta Deus como um refúgio diante da instabilidade da vida, realçando a eternidade dele em contraposição à brevidade da existência humana. Antes do passado, mais remoto, e além do futuro, mais distante. Ele é e continua sendo. Povos, nações mudam, o tempo passa rapidamente, o ser humano envelhece e, como a chama que se apaga a um sopro, extingue-se. Mas Deus permanece imutável. Não pode haver abrigo mais seguro contra as tempestades que certamente vamos enfrentar. E quantas tempestades enfrentamos nesse ano que passou. O transcorrer dos anos nos traz a lembrança à transitoriedade da vida. Para Deus, 1000 anos são como a vigília da noite. Alguma coisa em torno de 4 horas, no verso 4 do Salmo 90. Os seres humanos são breves como o sono. São como relva que brota no amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Versos 5 e 6. Para nós, isso nada mais é do que uma advertência para que procuremos crescer na graça da semelhança com o nosso Deus, abrigados pela fé no refúgio que é o próprio Salvador. Devemos considerar o quanto nossa vida é curta para que busquemos o conhecimento de Deus antes que sejamos chamados ao descanso da morte. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos empregar sabiamente o tempo que por Tua graça nos é concedido. Essa deve ser a nossa oração constante. E foi em busca dessa experiência que Moisés orou. Hoje, a graça divina abre diante de nós as portas de mais uma fase de nossa contagem. Dos dias rumo à eternidade. Se pensamos que estamos caminhando para o fim da vida, a contagem será regressiva. Mas se tivermos em mente que estamos um ano mais perto do encontro com o Senhor nos ares, nós podemos considerar essa contagem progressiva. Contar os dias é fundamental para que obtenhamos sabedoria divina a fim de viver cada dia do novo ano. Ela nos fará saltar da graça para a glória eterna. Você e eu precisamos dela. Pastor Zinaldo Santos, De Coração a Coração, página 5.
Parece até que foi uma profecia, não é mesmo? Parece que estava profetizando o que iria acontecer no ano que passou. E sim, eu posso dizer para você que essa verdade continua sendo uma grande verdade para todos nós em nossos dias. Quando olhamos os acontecimentos, somos levados a compreender o que passamos este mundo e compreendemos que a brevidade da vida nada mais é do que um salto para a eternidade, onde não haverá mais nenhuma sombra do que passamos aqui. Estava contemplando a queima de fogos, minha esposa na varanda do prédio, e minha esposa então olhou para mim e conversando, ela perguntou: o que será que as pessoas estão comemorando? Sim. Pergunto agora, o que vamos comemorar no final deste ano? Tomando emprestadas o título da mensagem recebida no grupo de pastores, feito pelo pastor Oliveiros, nosso presidente, fiquei pensando sobre isso e cheguei à conclusão de que, na realidade, temos muito a comemorar quando olharmos a vida, o mundo, sob os olhos da mensagem que está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 443. Um dos primeiros parágrafos que aprendi de cor quando fiz o curso teológico. Diz o seguinte: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso, até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Muitas coisas aconteceram durante este ano. Realmente pudemos aprender muito. Pudemos aprender o significado da brevidade da vida que usufruímos aqui na Terra. E o que é agora a nossa maior esperança? Ela precisa encontrar uma esperança no retorno de Jesus. Então surgiu outra reflexão na realidade. Uma outra reflexão pela qual eu pensei, realmente, quanto estamos esperando e quanto estamos desejando que Jesus volte? A resposta a essa pergunta vai ser demonstrada através da nossa vida. Os acontecimentos deste ano mudaram muitas coisas. E vai continuar assim por mais alguns anos. Nossa forma de relacionamento com as pessoas, nossos amigos, nós permitimos que estranhos ditassem nossas escolhas e decisões sem questionamento algum. Alguns de nossos amigos queridos descansaram e cremos que estão aguardando o Senhor Jesus voltar. Agora, será que esta esperança não é melhor do que ficar refletindo e amargurado apenas sobre os sofrimentos, a angústia que tivemos durante este ano? Paulo nos adverte sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele chama a nossa atenção e dá um puxão de orelha na gente. Ele diz o seguinte no capítulo 15, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Qual é a sua esperança? Esperança é um sentimento que traduz o ano novo e a expectativa de tudo que virá pela frente. Esperança é a âncora da alma. Não tem barreiras de etnia, cultura, classe social. Está por trás dos desejos e decisões que se multiplicam nesse dia. Segundo alguns estudiosos, uma pessoa deverá gastar, em média, 7 anos da vida esperando por algo que nunca vai acontecer. Por isso, mais importante do que ter esperança em alguma coisa é buscar a esperança certa. A esperança de alguns está neste mundo. Para a gente assim, todos os desejos do ano novo são daqui. Estão aqui e ficarão aqui. Mas nem tudo por aqui é negativo. Por exemplo, a família, os amigos são bons, são boas coisas. Líderes na igreja são boas coisas.
profissionais competentes podem ser um apoio positivo para nós. Entretanto, a maioria das pessoas se concentra no quarteto da ilusão: poder, dinheiro, sucesso e prazer. 4 coisas que aqui deixaremos. Positivas ou negativas, as fontes de apoio do mundo nunca oferecem verdadeira esperança. A esperança certa está no céu. Se houver uma inversão de valores, você acabará frustrado e decepcionado. E, segundo Paulo, como lemos no texto, será a pessoa mais infeliz da Terra. Entretanto, Ellen White diz que a humanidade fracassará em todas as suas tentativas de progresso se negligenciar a única fonte de esperança, que é Jesus. Caminho a Cristo, página 20. Quando a esperança está no céu, você encara a vida com outros olhos. Enxerga mais além, vê Deus no comando, entende que o valor do sacrifício de Cristo, reconhece a atuação do Espírito Santo e sabe que em breve tudo isso acabará. A esperança certa não ilude nem decepciona. No entanto, ao contrário, como diz John Maxwell, ele diz o seguinte: a esperança brilha mais quando a hora é mais escura, motiva quando o desânimo aparece, canta quando todas as melodias silenciam, escuta respostas quando ninguém está falando, supera os obstáculos quando ninguém está ajudando, enfrenta dificuldades quando ninguém está preocupando. Sorri confiantemente quando ninguém está sorrindo. Tem as respostas quando ninguém está perguntando. Ousa dar quando ninguém está repartindo. Traz vitória quando todos estão perdendo. Livro Nossa Esperança, página 5, do pastor Ayrton Keller. Em que, ou em quem, estamos depositando nossa esperança nos momentos difíceis que estamos passando, ou nos momentos fáceis que também surgirão diante de nós? Jesus tem uma resposta para isso. Em seu Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, ele dá uma orientação nos versos 24 e 25. Chama atenção para uma coisa importante na nossa vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. No dia 29 de julho do ano de 1976, o pior terremoto do século XX, em termos de perda de vidas, matou cerca de 240 mil pessoas em Tangshan, na China. Muitas vítimas eram pessoas pobres que moravam em casas construídas sobre fracos alicerces. O mesmo aconteceu quando ocorreu o terremoto de Gansu, na China, que chegou a 8,6 graus na escala Richter e vitimou 200 mil pessoas no dia 16 de dezembro de 1920. O padrão é o mesmo em todas as partes do mundo, seja no norte do Peru, na América Central, no México ou no sul da Turquia. Construções fracas não sobrevivem a terremotos. O mesmo princípio é verdade, levando em conta a vida espiritual. Algumas pessoas vão bem quando não há problemas. Em tempos de bonança, parecem prosperar, mas quando são atingidos por tormentas, dificuldades, ondas altas, fraquejam. É que a sua experiência espiritual está construída sobre o fraco alicerce das habilidades humanas. Enquanto os problemas não são maiores do que a capacidade de enfrentá-los, eles estão bem. Quando os problemas ficam maiores do que a sua força anterior, sucumbem. Sem um firme alicerce, são incapazes de enfrentar os abalos sísmicos da vida. Entretanto, Deus provê alicerce sólido em sua palavra. Ele fortalece, estabiliza nossa fé, capacita-nos a permanecer em pé quando a tormenta da vida é muito forte. Sustenta-nos quando tudo ao redor está despedaçando. Ellen White diz:
Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos. Assim como acontece na vida física, o mesmo acontece também na vida espiritual. Somos aquilo em que meditamos, que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. Caminho a Cristo, página 76. Portanto, meu querido amigo, encha sua mente com a força de Deus. Abra seu coração à influência do Espírito através da sua palavra. E assim você desenvolverá uma fé tão firme como a rocha, a qual resistirá ao teste de qualquer tormenta. Mark Finley, no seu livro Sobre a Rocha, escreveu esse texto, na página 5. E pode ter certeza de uma coisa: cada dia que passa, piores tormentas ainda surgirão diante de nós. Entretanto, há um texto na Bíblia que eu quero que você preste atenção. 1 Coríntios capítulo 10. Esse texto é muito importante numa época de dificuldade e luta, porque às vezes nós somos tentados a vacilar. Mas aqui, Paulo nos dá uma esperança segura e confiante, que podemos ter a certeza. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Aqui diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos promoverá livramento, de sorte que possais suportar. Você conseguiu captar a mensagem de Deus para você nesta manhã? Esse verso de Paulo: um homem sofrido, abandonado pelos seus familiares, sozinho, mas nunca desamparado, sofrendo, mas sempre confortado, e com uma grande esperança no coração. Uma esperança para você também. Jesus, em seu sermão profético sobre o tempo do fim, em Mateus 24, ele deixa bem claro como devemos agir quando os tempos turbulentos vierem sobre nós. Mateus capítulo 24. Leia comigo. Versos 32 em diante. Diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se não renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Eu fiquei pensando sobre esse texto quando eu li nesta manhã, ao terminar esse sermão. Deus está falando hoje. Você já parou para imaginar a minha responsabilidade, a responsabilidade de cada um, se a volta de Jesus, como gostaríamos que fosse, realmente acontecer em nossos dias? E então eu penso, será que estou realmente preparado para esse grandioso evento? Será que estou realmente pronto para este acontecimento? Um dos efeitos da Segunda Guerra Mundial é a preocupação com o uso de bombas atômicas. Isso motivaram um grupo de cientistas da Universidade de Chicago a criar o que foi chamado de relógio do fim do tempo, do fim do mundo. E neste relógio simbólico, o símbolo à meia-noite representa o fim do planeta Terra. O lançamento desse relógio foi em 1947, durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Naquela ocasião, o relógio marcava 7 minutos para meia-noite. E desde então, ele tem avançado ou retrocedido em intervalos regulares, dependendo da situação mundial. Em janeiro de 2017, foi mudado de 3 para 2 minutos e 30 segundos. Em janeiro de 2018, chegou a 2 minutos para meia-noite. Eu hoje não sei como é que ele está, mas deve estar mais próximo. Não conhecemos, como diz em Mateus capítulo 25, 13, o dia nem a hora, mas podemos concluir com facilidade que a situação em que nos encontramos, que o planeta se encontra,
está caótica. Ou Cristo volta logo, ou o mundo vai acabar por si só. Já não é apenas um tema profético, mas é uma questão de evidências. Entretanto, apesar de todas as crises e tragédias, o mundo só vai terminar no momento em que o relógio de Deus indicar. Somente a intervenção divina vai terminar a história deste mundo. Silenciosamente desapercebido como um ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Grande Conflito, página 491. Jesus precisa interferir e começar a escrever uma nova história do ponto onde o pecado a interrompeu. Podemos dizer agora que já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Evangelismo, página 219. É com muito mais intensidade. O grande risco, porém, é a acomodação. É muito perigoso achar que tudo está normal e não perceber a agitação dos ventos e a força dos alertas. Querido, olhe para cima. Não tire os olhos do céu. Nem troque a eternidade pelo que está ao seu redor. Hoje é um dia de preparo para a nossa esperança. Amanhã pode ser tarde demais. Livro Nossa Esperança, página 24. Querido amigo, diante de nós está um novo ano. Cheio de desafios, de escolhas, cheio de opções. São ao todo 12 meses, 52 semanas. Já não são mais 365 dias, mas 364 dias. Já não são mais 8.766 horas, um pouco menos. Nem 525.960 minutos. Agora vem a pergunta, o que faremos com esse tempo que nos é dado? De segundo a segundo? Paulatinamente? O que fizermos determinará o nosso futuro, a nossa esperança e o nosso conforto. Onde estamos edificando a nossa vida de fé? Sobre a areia ou sobre a rocha que é Cristo Jesus? Isso determinará como iremos enfrentar os acontecimentos deste novo ano. Queridos, mantenha os olhos fitos no Mestre. Jesus é certamente o mais importante. É o mais confortável passar pelos percalços, abraçado por Jesus na companhia dele. Vitórias e lutas este ano serão vencidas se mantivermos Cristo em nossa vida. Querido, entregue este ano realmente nas mãos de Deus. Entregue a Deus este ano novo. E Ele fará a diferença. Quero cantar com você o hino que representa a nossa esperança, Vitória em Cristo, que é o hino 437 do nosso inário. Cante conosco. Vibre com esse hino, que eu acho lindo.
que a vitória seja alcançada na vida de cada pessoa que está assistindo este culto. Que a vitória em Cristo Jesus seja algo que realmente faça sentido para a nossa vida. Concede-nos um restante de sábado feliz e abençoado em Tua presença, e que este ano possa ser dedicado a Ti, onde viveremos e faremos aquilo que Tu queres que façamos para a Tua honra e glória. Participa conosco e guarda-nos no decorrer deste ano. É a súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter assistido essa segunda parte. Eu creio que valeu a pena assistir. Eu gostei dessa mensagem e acho que ela vai ser útil para muitas pessoas. Que Deus abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, curta a nossa página e compartilhe para que mais pessoas possam encontrar conforto na presença de Jesus. Um bom sábado e que Deus o abençoe neste novo ano. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.